diante de Ti, não tem nada oculto, Senhor. Nós estamos com o coração com uma segunda intenção. Mas o nosso coração está aberto diante de Ti com inteireza, Senhor. Mesmo que nós sejamos falhos como somos. E nós queremos Te conhecer, Senhor. Queremos pedir nesta noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha nos fazer ver a Tua palavra, entender a Tua palavra, entrar num nível mais profundo da verdade, Senhor. Nos inteirarmos com esta obra gloriosa do Teu Espírito dentro de nós, Senhor. Aqui estão estes meus irmãos, essas pessoas de valor. Abra o entendimento deles, me dê graça para poder falar e ser uma voz útil para todos esses irmãos queridos que aqui estão, Senhor. Nessa confiança, nesta fé, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos sentar, e vamos abrir a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos recapitulando o ensino dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. E nós vamos ler no capítulo de número 4, versículos de 1 a 6 novamente. Então vou ler, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, olha, repare bem nesta frase. Paulo está dizendo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha como é sério o versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. O que Paulo recomenda? Pela manifestação da verdade. Então, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o diabo. O que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça. Veja bem, na leitura você tem que entender. O que o Deus desse século fez? Ele trabalha no entendimento. Então, antes de terminarmos a leitura, ouça isso. Aonde que o diabo trabalha? No entendimento. Então, muitas coisas que é atribuída ao diabo, o diabo não está nem preocupado com isso. A preocupação do diabo é que as pessoas não tenham entendimento. Ele trabalha ele cegou o entendimento com qual finalidade? Ele tem um propósito. Para que não brilhe diante das pessoas o quê? Olha o que ele diz. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, não brilhe, não resplandeça o quê? A luz do Evangelho, não é a luz da lei, da velha aliança. É a luz do Evangelho. Agora Paulo chama o Evangelho da glória de Cristo. Esse Cristo, ele é a imagem de Deus. Então Deus, esse século, ele trabalha no entendimento. Nunca esqueça isso, meu irmão. Então, quanto menos entendimento o diabo puder trabalhar para a pessoa não ter, ele vai trabalhar. Então, ser evangélico não é ser alguém ignorante que acredita em qualquer coisa. Você tem que conhecer principalmente o Novo Testamento, a nova aliança onde nós vivemos. Tem que ter entendimento, porque se você não tem entendimento, você está cego para muitas coisas. Então o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual esse Cristo é a imagem de Deus. Agora olha que Paulo fala, porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo não pregava a si mesmo. O que é um pregador que prega a si mesmo? Ele só prega a igreja dele, ele só conta a história dele, só a oração dele é forte,
Ele enche as avenidas de outdoor para aparecer a cara dele. Vocês estão entendendo ou não? Ele é o bom. Ele gosta que todo mundo corra atrás dele, queira mexer nele, queira conversar com ele. Ele tem milhares de seguidores. Vocês estão entendendo ou não? Agora ele não dá glória a Jesus Cristo. Ele é o bom. Ele é o bom, então ele atrai multidões para ele. Está claro isso que eu estou entendendo? Eu estou te dizendo, você entende isso ou não? Nós vemos muitos hoje na mídia assim. Não nos pregamos a nós mesmos, Paulo está dizendo. Mas pregamos a Cristo Jesus, Ele é o Senhor. E nós, como servos, né? Por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha, entenda o versículo 3. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Agora olha o que ele fala. Ele mesmo resplandeceu o que em nosso coração. Ele fez a coisa brilhar em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação de que? Do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Então ele resplandeceu no nosso coração para nós sermos iluminados e termos conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso, resplandecer aqui dentro. Mas antes vamos recapitular. Olha, o capítulo 13, 4 é uma mensagem só dividida em várias partes. Então vamos recapitular. Versículo 6 do capítulo 3, Paulo está falando sobre a nova aliança. Ele está dizendo o quê? O qual nos habilitou. Já expliquei o que é ser uma pessoa habilitada. Nos habilitou para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança. Então nós não somos ministros da velha aliança. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, da nova aliança onde nós vivemos. E o que mais ele diz? Não da letra. Que letra ele está se referindo aqui? A letra da lei. Nós não somos ministros da letra da lei, que foi gravada em pedras. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas essa nova aliança consiste em o quê? Mais do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que entender isso. A igreja vive no Novo Testamento. A primeira vez que apareceu a palavra igreja na Bíblia foi em Mateus 16, onde Cristo disse, Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Velho Testamento todo não existe a palavra igreja. O Velho Testamento todo é a história, a formação do povo de Israel, a criação do mundo, o chamamento de Abraão, a promessa de Abraão dele ser feito uma grande nação, né? Ele teve os filhos todos, você conhece essa história toda. Quando eles descem para o Egito, lá é formada a nação é formada debaixo do cativeiro do Egito. E daí tudo aquilo é judaísmo. Tudo aquilo é aliança que Deus fez com o povo judeu. O gentil que não era judeu não tinha parte com aquilo. Entende? Então todo o Velho Testamento é a história do judaísmo. Aí Deus levanta Moisés, traz a lei. Todo o Velho Testamento ele é coberto pelo rigor da lei. A lei é cobertura, é o ministério de todo o Velho Testamento. Então tudo girava em torno do povo judeu. Aquelas promessas que o pessoal da igreja pega hoje e fala, você vai ser cabeça e não cauda, em Deuteronômio 28, é uma promessa feita para o pacto da lei. Eles estão reafirmando o pacto da lei, então Deus diz, ó, se você obedecer, você vai ser bendito no campo, vai ser bendito nisso, o inimigo vai vir por um caminho, vai fugir por 7 caminhos, mas se você desobedecer, você vai ser maldito no campo, o inimigo vai vir por um caminho, você vai fugir, a sua maçadeira será maldita, a doença vai te pegar. Para quem? Para quem está firmando o pacto da lei. Leia os capítulos anteriores. Agora Cristo vem, ele cumpre o Velho Testamento, cumpre a lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Ele é aquele cordeiro que aparece em Êxodo 12. Cada livro do Velho Testamento tem um tipo de Cristo. Agora, quando Cristo vem, tudo aquilo se torna uma sombra. Cristo é a imagem real. Ele vem, cumpre a velha aliança, cumpre a lei, nos liberta da lei, estabelece no seu sangue uma nova aliança. É difícil a igreja entender isso. Então, na ceia, o pastor fala, agora beba do cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. A igreja ouve isso e não entende o que está, não entende nem o que está tomando na ceia. No Velho Testamento era a Páscoa dos judeus, uma vez por ano. Quando Cristo vem, ele estabelece a ceia. Não é mais Páscoa. O crente não comemora a Páscoa. Páscoa é coisa dos judeus. A Páscoa se tornou para nós a ceia do Senhor. Não tem mais dia específico para você comemorar. Quer comemorar uma vez por mês, uma vez por ano, 2 vezes por ano? Cada um é que decide. Você tem que fazer isso até que ele volte. Então Cristo estabelece a nova aliança. E começa-se o Novo Testamento no sangue dele. Então aí é que nasce a igreja. Aí é que surge a igreja com a descida do Espírito Santo, surge a igreja. Então você pode ver. Cristo cumpriu. Agora você vê, o que você vê de mais hoje? A maior parte das pregações o pessoal vai no Velho Testamento. É Abraão, Isaac, Jacó, ano de José, ano disso, é os 2 bois, é o sacrifício de Abraão. É a história, porque Davi, porque o profeta. E leva a igreja a praticar aquilo que é para o judeu, é a velha aliança. Não tem nada a ver com a nova aliança. A maior parte das campanhas que eles fazem é aquilo lá do Velho Testamento. Eles não abrem a carta de Romanos para explicar a carta inteira para o povo. Não pega Gálatas para estudar de ponta a ponta, porque essas cartas foram escritas para a igreja. As cartas escritas para você que é a igreja. Então você vê a maior parte das pregações é o Velho Testamento, a campanha do Velho Testamento. Eu tenho que dar os mergulhos de Naamã, Jericó toda hora tem que cair, eu tenho que dar o segundo boi, olha o que eles pregam. O dízimo é a oferta, mas o segundo boi é uma oferta do tamanho do dízimo. Onde está escrito isso? Quando Eliseu sacrificou isso aí, não tinha nada dessas coisas. Eles inventam as coisas. E levam o povo a fazer isso. Por exemplo, oferta alçada. Oferta alçada é coisa da lei, quando tinha o templo. Não tem nada a ver oferta alçada no Novo Testamento. Procura lá a oferta alçada, mas eles vão lá em Malaquias, você tem que dar o dízimo e uma oferta alçada do tamanho ou maior que o dízimo. Onde está escrito isso? Tem um monte de gente debaixo desse cativeiro vivendo isso, porque não consegue entender que nós estamos na nova aliança. E Cristo já cumpriu a velha aliança na cruz. Tudo aquilo da velha aliança é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus que trouxe a lei, Deus que trouxe a lei. Mas agora Cristo vem, estabelece a nova aliança. Já expliquei isso muito para vocês. E Deus que estabeleceu a velha aliança, Ele põe ela de lado agora, porque uma superior aliança surgiu, a aliança no sangue de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus, tudo isso explicadinho. Então nós somos ministros da nova aliança. O que essas igrejas que estão na mídia, na TV, no rádio, estão pregando as cartas de Paulo, ensinando o povo a gloriosa obra da cruz. Agora vê se eles falam sobre a redenção na televisão. Ninguém nem sabe o que é isso. Vê se eles falam da reconciliação na televisão. Da justificação, a doutrina da justificação, que Deus nos tornou justos através do sangue de Jesus e nos perdoou. É difícil alguém pregar isso. Vê se eles pregam a derrota do diabo na cruz. Eles só exaltam o diabo o tempo todo. Não mostra que na cruz o diabo foi destruído e despojado, e a igreja é liberta do poder do diabo. Está oculto, porque isso é nova aliança, isso é a verdade da nova aliança. Então nós somos os ministros da nova aliança. Está bem claro? Aí depois o que Paulo fala? Olha o versículo 7 do capítulo 3.
Esse é o ministério da morte gravado com letras em pedras. Para aí, o que foi o ministério da morte? O que foi gravado com letras em pedras? A lei de Moisés. A lei não podia salvar ninguém. Quem desobedecesse à lei, guilhotina. Por isso que na velha aliança está assim. Se a mulher foi pega em flagrante adultério, tanto ela quanto o homem iam matar eles apedrejados. Não está escrito na lei isso? Porque eles não pregam essas coisas. Eles só pregam as promessas do Velho Testamento. O que está na lei? Se o teu filho fosse contumaz, desobediente, rebelde, você vai pegar ele e levar diante das autoridades e eles vão apedrejar seu filho porque ele é desobediente. Não está escrito isso na lei. Por que eles não pregam isso? Vocês estão entendendo? Lá na velha aliança, o que Deus fazia? Presta atenção para você ver como a lei era dura. Eles iam entrar numa nação. O que Deus mandava fazer? Mata todo mundo, homem, criança. O Deus que pôs na lei, não matarás, mandava matar. Mandava ou não mandava? Para você ver como a lei era dura. A lei era dura. Deus mandava matar boi, animal, criança, velho a fio da espada. Mandava ou não mandava? Então quem está na lei ainda tem esse conceito de que Deus está mandando matar, está pesando a mão. É o rei de Jeová, é o castigo. Se não fizer na campanha, o rei de Deus. Mas quando Cristo vem na cruz, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Acabou, Deus não manda mais matar. Acabou, mudou, estamos numa nova aliança. Então, gravados com letras em pedra, se revestiu, isso aqui que ele fala, vou ler de novo, esse ministério da morte, olha lá, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Moisés não poder fitar, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele faz uma pergunta. Se o rosto de Moisés brilhou quando ele recebeu a lei, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele afirma que a nova aliança é o ministério do Espírito Santo. Totalmente diferente. Porque se o ministério da condenação, que era o ministério da lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sob excelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí do versículo 12 é o que ele fala. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Olha lá. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto aonde? No coração deles. O que aconteceu com Moisés? Moisés, quando recebeu a lei, ele veio com o rosto brilhando. Eu tenho que falar muito isso para você entender. Ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Quando ele chegou perto dos filhos de Israel, os filhos de Israel começaram a ter medo de Moisés, porque o rosto dele brilhava. Aí ele pôs um véu para os filhos de Israel não ter medo e ele poder se comunicar com o povo. Mas um dia o brilho acabou. Mas Moisés queria dar a entender que aquele brilho ainda existia, então ele continuou andando com o véu, mesmo sem o rosto brilhar. Aquilo tinha acabado. Paulo explica que aquele brilho era um brilho da lei, duraria por um tempo e se desvaneceria. Mas o que esse véu criou no coração deles? Aí Paulo fala. Eles fazem a leitura da antiga aliança, o véu está posto sobre eles. Então para aí. Toda igreja que só prega Velho Testamento, eu afirmo isso, depois na internet a turma fica braba comigo. Toda igreja que só fica no Velho Testamento, levando as pessoas a praticar só o Velho Testamento, eles têm um véu. Tanto o líder como o povo. Porque eles não enxergam que na cruz a coisa foi removida. Eles não enxergam que Cristo liquidou com tudo, estabelece a nova aliança. Começa-se o Novo Testamento, tudo mudou com a morte de Cristo na cruz. Então eles estão lá, na campanha do Velho Testamento, que o Velho Testamento tem muito material para você fazer campanha. Tem muito assunto. Lá você vai encontrar Malaquias
Você é ladrão se não der o dízimo. Vocês são ladrão em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Então o pregador pega isso, mata todo mundo. Se você não for um dizimista, você é um ladrão. Você perde a salvação. O devorador vai vir na sua casa. Aí para você não dar o dízimo, quebrou o carro. Você não deu o dízimo ao devorador. O carro tem 15 anos, vai quebrar. Então, toda igreja que só prega o Velho Testamento e mantém o povo debaixo do cativeiro da lei, eles têm um véu, eles não enxergam a nova aliança. Não enxergam, meus irmãos. Fala para eles assim, Cristo te libertou do império das trevas. Eles falam, não, eu preciso fazer muita corrente de libertação. Preciso ir lá na frente para alguém pôr a mão na cabeça toda sexta-feira. Pode ver que as igrejas já até fizeram isso. Toda sexta-feira é culto de libertação. E vão orar contra os demônios, vão chamar pelo nome de tranca-rua, pombagira, nomes que não estão na Bíblia. Se não está na Bíblia, está na macumba, mas na Bíblia não está. E vão fazer aquele ritual como se fosse uma macumba. E todo mundo vai lá e sai. Sexta-feira de novo, você foi liberto agora, amanhã o diabo já voltou. Vocês entendem isso? Entendem, né? Os que estão cansados de ouvir essas coisas. Então o véu está posto no coração deles. Quando eles fazem a leitura da antiga aliança, olha lá. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. Então o que é se converter ao Senhor? Eu só acredito em Jesus Cristo, em nada mais. Eu não acredito em homem algum. Eu não acredito em água orada, em óleo orado, em corredor de sal grosso, em chavinha orada, em fitinha orada. Eu não acredito em banho de descarrego. Eu não acredito em nada dessas coisas. Eu acredito em Jesus Cristo. Oração forte é a minha que acredita em Jesus Cristo. Eu não tenho espaço no meu coração para subir no monte e acreditar que alguém enterrou um óleo lá que vai me ungir, vai mudar a minha vida, porque você não vê os apóstolos praticando isso. Eu não acredito que alguém trouxe uma água do Rio Jordão, que aquela água é ungida. Ungida em quê? Alguém para assim e fala, Deus, eu te consagro isso aqui. Quem diz que Deus consagrou? Ele que ora assim. Você vê alguns dos apóstolos consagrando água, consagrando roupa, consagrando terra de Israel, consagrando chavinha para ter casa própria, tijolinho ungido. Você não vê isso no Evangelho, nem Cristo pregou essas coisas. Então o que é uma pessoa convertida a Cristo? Eu só confio e acredito em Jesus Cristo, em nada mais. Não tem espaço para nada orado. Não tem espaço para nenhuma outra coisa no meu coração. Então quando eu creio e para se converter a Cristo, eu tenho que confiar no que Ele fez na cruz, resolveu o problema. Então quando eu creio e enxergo isso, o véu é retirado do meu coração. Deus retira o véu. Enquanto a pessoa está na velha aliança, nesse mundo de campanha, é campanha da casa própria, campanha da prosperidade, campanha por empresário, campanha disso, campanha, acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, cada uma tem uns envelopes coloridos, você tem que pegar e dar o dinheiro daquilo, e não para mais, é uma coisa sem fim, tem gente que está cansada disso, não aguenta mais. Então enquanto eu estou nesse ritual, eu tenho um véu no coração. Não consigo enxergar que na cruz Cristo resolveu o problema, o sacrifício dele é perfeito. Tudo que tinha que me libertar vem da cruz, tudo que tinha que me salvar vem da cruz. Ele é o meu salvador que me arranca do cativeiro e está vivo e quebrou o poder da morte, me libertou do poder do diabo. Eu não consigo. Então uma pessoa convertida ao Senhor não crê em outra coisa, ele não crê em homem. O pastor dele não é Deus para ele. Ele já descobriu que não tem esse negócio de oração muito forte. Ele já descobriu que Cristo é o Senhor dele, Cristo é o cabeça da igreja. Ele não é alguém controlado e manipulado por uma liderança. Ele já descobriu que igreja é a liberdade, não tem carteirinha de membro, não tem lá a informação de todo mundo cadastrado, quem deu, quem não deu. Isso é empresa, isso é escravidão.
Vê se Paulo fazia cadastro de todo mundo que era da igreja ou não. Veja, meus irmãos. Não existe essas coisas. Com o tempo, quando a política entrou na igreja, virou nisso que você está vendo. Então, uma pessoa convertida ao Senhor, ela descobriu quem é Jesus Cristo. Ela crê somente nele. O véu caiu, ela descobriu que ele é poderosíssimo. O Criador de todas as coisas, que o diabo é nada diante de Jesus. Ela não está com medo mais do diabo. Ela já descobriu que não é essa coisa. O diabo tem 50% da força, e Jesus tem 50%. É duas forças iguais brigando. Não, o diabo não tem nada de poder, meus irmãos. Cristo é o Todo-Poderoso, o controlador do universo, e o diabo não é nada diante dele. Ela descobriu isso. Ela descobriu que não depende mais de um homem. Ela descobriu que o pastor é igual a ela, ele só tem posição diferente, ele não é melhor que ela. Não é o mais ungido, que só ele vê as coisas, ninguém me vê mais nada. Todo mundo é um monte de coitadinho, só ele que é o bom, que vê tudo. Deus só fala com ele. Não, o pastor tem que ensinar que Deus fala com todas as ovelhas, igual. Ele descobriu essas coisas, então ele é convertido a Jesus Cristo. Ele não é convertido a um nome de uma igreja. Ele não é convertido a um líder principal da igreja. Ele quando o líder vai no púlpito, não fica, preciso tocar nesse homem. Não, ele é convertido a Jesus Cristo, ele já acordou para essas coisas. Então quando ele é convertido, o véu cai como se fosse um manto negro da religião, e você começa a ver o evangelho de uma forma que você nunca tinha visto. E uma coisa vai acontecer, quando você enxerga o evangelho, uma coisa paralela vai acontecer, você enxerga o que não é evangelho. Acontece os dois juntos. Acontece os dois juntos. Então, quando se converte ao Senhor, o véu, olha lá. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Agora ele fala assim, ora, o Senhor com letra maiúscula é o Espírito com letra maiúscula. Então o que ele fala? Que o Senhor Jesus agora é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade de quê? Que nós estamos explicando antes. Liberdade da lei. Liberdade da velha aliança. Liberdade do véu. Então aonde agora o Espírito do Senhor habita, aí a liberdade, o véu caiu. Então quando eu estava no meio do pentecostalismo, eles pregavam assim, onde está o Espírito do Senhor? Aí liberdade. Então pula, rola, grita, bate palma, e quem não faz isso é tudo crente frio. Não é essa liberdade, não é liberdade de bater palma, de gritar, não, é a liberdade da lei, da velha aliança, o jugo acabou. Então aonde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Entende isso ou não? Por isso que depois que você encontra o Evangelho e entende, ficou livre. O Espírito te libertou. Agora olha o que ele diz. E todos nós com o rosto desvendado, não tem mais venda nos olhos. Acabou a venda, nós descobrimos o que é religião. Não é? Quando eu comecei, eu achava assim, você já ouviu isso, mas eu vou repetir. Eu achava assim, todo mundo que é crente é verdadeiro. E quem está no mundo, está tudo perdido. Essa era a visão. Se eu estou na igreja, eu estou salvo. Se eu estou fora, quem está fora da igreja é tudo ímpio, é tudo condenado, é tudo endemoniado. Mas eu descobri que não é assim. Descobri que muita gente dentro da igreja está com véu. Está com véu. Vocês estão entendendo? A religiosidade é a pior coisa que existe. Porque a religiosidade não deixa o povo pensar. O líder tem que pensar por ele e mandar nele. A religiosidade faz você ficar enfiado dentro de uma igreja de segunda a segunda. E você se sente culpado se faltar um dia. Aí eles vão falar para você, você precisa vir mais na igreja. A religiosidade te escraviza com essa montanha de envelope que não acaba mais. A religiosidade não deixa você pensar. Você está dentro de uma igreja e não pensa mais, fica bobado, perdeu a inteligência. Agora, quando a religiosidade cai, você vê que Cristo te libertou da religião. Então você vai começar a pensar agora
julgar as coisas. Você descobre que Deus te ouve. Deus não ouve só um cara especial que tem um dom. Deus ouve todo aquele que crê em Jesus Cristo. O caminho está aberto. Você vai descobrir que o véu caiu. Você se torna uma pessoa livre. E sabe por que você vem na igreja? Porque agora você usa a tua liberdade para ter comunhão com aqueles que pensam como você. Ter amor, contribuir. Uma oferta é dada com inteligência, porque eu vejo a necessidade das coisas. Não é para trocar figurinha barganha com Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então eu me submeto agora na liberdade que tenho voluntariamente. Então todos nós com o rosto sem venda. Eu descobri que as vendas estão nos olhos de muita gente na igreja evangélica. A igreja que está envolvida com a política. Está envolvida com a corrupção, né? Igreja às vezes liderada por uma família. A família manda em todo mundo. Vocês entendem ou não? Então ele diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha lá, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o que o Espírito está fazendo? O véu caiu, nós saímos da lei, estamos no Evangelho da graça de Deus. Saiu o véu, com o rosto desvendado, a gente começa a entender Jesus Cristo, contemplar a glória dele, aí começa a transformação de dentro para fora. De glória em glória, transformação de dentro para fora. Como pelo Senhor o Espírito. Está bem claro? Então, tudo isso Paulo está explicando. Agora olha o capítulo 4. Eu vou ter que ir longe nessa conversa aqui. Olha o capítulo 4. Ele fala assim: tendo este ministério. Qual o ministério que Paulo se refere? Não é o ministério da lei. É esse ministério, o ministro da nova aliança. Esse ministério que tira o véu. Esse ministério que o véu caiu, que é convertido a Jesus Cristo, que entrou nessa liberdade. Olha o que ele fala no capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que Paulo fala desfalecer? Porque quando você entende isso, você vai encontrar uma grande oposição. De onde? Não de fora da igreja. De dentro da própria igreja, a igreja organizada. Porque a igreja organizada virou uma coisa política, virou empresa. Virou controladora das pessoas. Então, é difícil você falar: olha, meu irmão, Jesus te libertou, você é salvo. Você está debaixo da graça de Deus, você é livre, a tua oração funciona até para o indivíduo que o tempo todo confia na oração de um homem, corre atrás para todo lado para ouvir um homem orar por ele. Agora ele descobre que a oração dele funciona, ele vai acreditar nisso, está liberto do homem. Então, é um ministério trabalho de você sentar as pessoas, começar a ensinar cada carta do Novo Testamento. Ensinar parte por parte, ir e voltar, até que cada um seja aperfeiçoado. Você vai descobrir que a religião começa a ser oposição a você. Então Paulo fala: não desfalecemos. Olha lá, versículo 2. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Para aqui. Então o ministro de Deus, ele não pode ter segunda intenção no coração. O que é segunda intenção no coração? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a igreja precisa de 5 mil reais. Aí o ministro olha e fala assim: quando a gente faz campanha, a gente leva o povo a isso, isso e aquilo, a gente consegue o dinheiro que quer. Então vou fazer uma campanha, ele não vai falar que está precisando de 5 mil reais. Vamos fazer uma campanha da prosperidade. Vamos criar um nome aqui. Aí o ministro chega e fala: Deus me revelou isso e aquilo. E vai levar a igreja a ficar fazendo aquilo uma semana, um mês, se for necessário. Mas ele não mostra a segunda intenção: eu preciso desse dinheiro. Então eu vou levar toda a mentalidade do povo a me obedecerem nessa direção. E cada um vai pegar um envelope, eu vou falar que Deus vai prosperar, eu vou criar um sofisma na cabeça deles.
Até conseguir. Então ele vai falar, olha, aí chama dá um testemunho. Olha, eu peguei envelope, pastor. Está precisando de R$300, de repente apareceu na caixinha do correio. E todo mundo, oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aí ele induz a pessoa a fazer coisas com a segunda intenção, para alcançar aquilo que ele quer. Ele não fala a verdade para o povo. Então, o que Paulo fala? Olha aqui que ele fala. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. O que é andar com astúcia? É justamente isso. Você vê as pessoas inventam cada coisa para arrastar o povo atrás de si, para pedir isso, pedir aquilo, pedir o tempo todo pedindo. Aí você olha o líder principal, tem um avião a jato, que custa 20 milhões. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Para ter um avião a jato, ele já deve ter umas 20 casas. A sobra é o avião a jato. Você entendeu o que eu estou dizendo? Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia lá, e nem adulterando. O que é adulterar? É misturar a palavra de Deus com aquilo que não é. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então todo ministro de Deus tem que pregar a verdade. Ele não tem que ver o povo como uma fonte de lucro. Hoje em dia a igreja virou empresa, sim ou não? Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Então ele fala isso. Manifestar a verdade. E às vezes manifestar a verdade é doloroso, porque não agrada o mundo religioso. Vai numa televisão dessa e pregar assim, como eu estou falando para você. Os caras te queimam no dia seguinte, te compram o horário. Te queimam não quer. Vai pegar uma programação da rádio para falar isso. Os caras te comem no dia seguinte vivo. Você não pode falar essas coisas, porque isso desperta a verdade no coração das pessoas. Tem que falar a verdade. Jesus nos libertou, nos salvou. A igreja não é lugar de escravidão. A igreja não é empresa, é lugar de liberdade, meus irmãos. Está bem claro isso na tua mente? É lugar de amor, de verdade, cheio de gente defeituosa como nós somos. Mas ninguém explora ninguém, ninguém manda na vida de ninguém, ninguém tem domínio sobre a vida de ninguém. Tem que falar a verdade. Aí depois ele fala, olha lá que ele entra no versículo 3. Mas se o nosso evangelho, Paulo fala do evangelho de nosso evangelho, está encoberto, olha lá. Para quem é que está encoberto? É para os que se perdem, para. Então o que a gente pensava? Todo mundo que não está na igreja está perdido. Todo mundo que está na igreja é salvo. Meus irmãos, tem tanta gente dentro da igreja hoje que não sabe nem o que é ser salvo. Eles estão atrás de vitória, de campanha. Um empresário que sonegou imposto, explorou os funcionários, não pagou o que devia. Agora ele está lá dentro da igreja santinho, eu quero sair do vermelho. Devendo, explorou as pessoas, fez um monte de coisa, já está lá, vai sair do vermelho. Não, vai pagar todo mundo primeiro. Vocês entendem isso ou não? Nossa, acho que isso está pesado. Vocês estão tendo paciência comigo? Eu fico preocupado com os novinhos, né, que não estão acostumados com essas coisas. Hoje em dia você vê tanta gente dentro da igreja perdida, eles não sabem o que é ser salvos. Eles nem conhecem Jesus Cristo direito. Eles estão lá porque prometeram que a vida deles vai mudar, que eles vão se tornar pessoas empregadas, que eles vão arrumar um bom casamento, que o marido que é perdido, ele vai vir para a igreja, ele vai ter mais dinheiro, ele vai conseguir trocar de carro, trocar de casa, ele vai melhorar. Eles estão atrás disso, mas não de conhecer Jesus Cristo de verdade como ele é. Então, tem tanta gente perdida dentro da igreja que nunca encontrou Jesus. Eles estão cantando, eles vão nos shows gospel, eles vão nas marchas que existem, né? Eles têm os carnês, eles pegam as contas da televisão e mandam dinheiro para lá. E se você chegar para eles e falar assim, você tem certeza da salvação? Você olha nos olhos deles, eles não sabem nem o que é ser salvo. Eles vão falar assim, estou me esforçando. Estou obedecendo tudo que a igreja fala para fazer. Não sabe nem o que é ser salvo. Não sabe, meus irmãos.
Vocês entendem isso ou não? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não brilhe a luz. Olha, veja bem. A obra do diabo é esta. O diabo é o pai da mentira. Jesus não disse. Ele é o pai da mentira. Então a obra do diabo é levar as pessoas a crer na mentira. Então ele cega o entendimento. Repare bem, ele trabalha no entendimento. Principal ponto de ataque do diabo é no entendimento. Ele não quer que a pessoa entenda. Então ele vai se filtrar na igreja com 1001 doutrina misturada, que confunde, que, sabe, e a cabeça da pessoa fica tão cheia de coisas que ela não tem entendimento do evangelho. Mas ele cega a mente e o entendimento para que não brilhe a luz do evangelho. O que é o evangelho? As boas novas de grande alegria trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo não está preocupado quanto a campanha eu faço do Velho Testamento. O diabo não está preocupado com 7 mergulhos de Naamã. Você pensa que o diabo está preocupado que alguém vai se batizar lá nas águas do Rio Jordão, se batizar de novo? Você pensa que o diabo está preocupado em estar fazendo a campanha de derrubar gigante Golias? Ele sabe que o gigante Golias caiu, nunca mais se levantou, não existe, mas os pregadores criam um gigante na cabeça das pessoas. Vê se Paulo falou alguma coisa do gigante Golias. Vê se Pedro pregou sobre gigante Golias. Vê se João, que escreveu o evangelho e as suas epístolas, falou qualquer coisa de gigante Golias. Não, aquilo foi lá no Velho Testamento. O gigante caiu, acabou. Aquela pedra que feriu a testa, a pedra é o Jesus do Novo Testamento que derrubou o verdadeiro gigante na cruz. O diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado quando alguém começa a falar de Jesus Cristo, da obra da cruz, da redenção, da justificação, da reconciliação, do novo nascimento. O escrito da dívida cravado na cruz, acabou. O diabo sendo despojado e destruído na cruz. Ele não quer que as pessoas descubram isso, porque isso mostra a grandeza de Jesus. Então ele cega o entendimento, para que não brilhe a luz do evangelho, da glória de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a imagem de Deus, ele é a parte visível de Deus. Se eu não vejo Cristo, eu não vejo Deus. Se eu não tiver uma visão de quem é Jesus Cristo, eu não tenho uma visão de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, Jesus Cristo disse. Então, se eu não tenho uma visão de Cristo, eu não tenho uma visão de Deus. Eu não posso passar por cima de Cristo para me achegar a Deus. E Deus não vem a mim de outra forma. Ele também vem através do mesmo caminho, que é Cristo. Cristo, ele é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então quando ele unge um monte de coisa e fala que aquilo é ungido, que a pessoa vai ser abençoada, tocada por Deus, se pegar aquilo e levar, eles estão anulando esse único intermediário entre Deus e os homens, que é Cristo, e dizendo que Deus está numa coisa inanimada, morta. E dizendo que isso aqui é um novo intermediário, uma rosa ungida, é um novo intermediário entre Deus e os homens. Se Deus vem a mim através da rosa, então eu anulo o que Cristo fez por mim. E Deus não transfere um pouquinho de poder para a rosa. Então não existe essas coisas de objeto inanimado ungido, chave ungida, tijolo ungido, tudo ungido. Isso é religião que cega o entendimento. Então o evangelho está encoberto para muita gente, meus irmãos. Para muita. E a igreja brasileira, sinto em dizer isso. Tudo isso que você vê na mídia, a maior parte está com o evangelho encoberto. Porque eles não pregam o evangelho. Então Deus, esse século, cegou o entendimento. Isso é muito sério que eu estou te dizendo, meu irmão. Então, enquanto mais o diabo puder cegar o entendimento das pessoas, ele
As pessoas não veem o evangelho, o brilho da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não vê. Quando Cristo mandou ir para todo mundo, ele mandou pregar o quê? Ele falou assim, ide por todo mundo e pregue o quê? O evangelho. Ele não mandou pregar a prosperidade de José. Ele mandou pregar a lei, ele mandou pregar o evangelho, as boas novas de grande alegria. Ainda a palavra não estava completa quando ele deu essa ordem. Ele sabia que ainda um apóstolo Paulo seria levantado por Deus, que o evangelho iria se completar no século seguinte. Ele sabia disso, mas ele mandou pregar o evangelho. Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, o que os apóstolos pregavam? Jesus ressuscitou, nós somos testemunhas, e o povo se convertia. Eles só pregavam Jesus Cristo. Leia Atos, eles só falavam de Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus é o caminho, é Jesus, é só isso. Essa era a pregação deles. O que eles escreveram nas suas cartas? Jesus Cristo fez isso, só o que Jesus Cristo fez. Isso é o evangelho. Está abrindo o teu entendimento? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou está estranho, né? Então ele cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O Cristo é a imagem de Deus. Para um pouquinho. O planeta, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Por um casal, Adão e Eva. Eles estragaram a raça humana inteirinha. A terra entrou debaixo de maldição por causa do pecado deles. Toda a raça humana vieram do primeiro casal e nasceram contaminadas, estragadas, todos. Então o pecado é esse estrago que entrou no nosso planeta, estragou a raça humana, os animais, os vegetais, por isso que tudo envelhece e morre. Então o ser humano, a raça humana é estragada. Deus dá a lei para o homem entender o quanto ele é estragado. E para ele entender que ele não tem força para sair desse estrago sozinho. Ele não tem força. Então Deus trouxe a lei para mostrar o que era o pecado, a destruição que o pecado trouxe. E mostrar para o homem que ele, pelo seu esforço, pela sua religião, não tem condições de se libertar sozinho. Então, como o homem não tem condições, então o que Deus faz? Deus se transforma num homem. Ele deixa a glória dele, deixa o seu trono. E ele nasce como um homem, assume um corpo humano aqui na terra. Mas ele vem com uma genética de Deus. Jesus Cristo tinha a mãe física, mas tinha um pai espiritual. Você já cansou de me ouvir dizer isso. Quem sabe hoje você tem mais revelação. Todos nós nascemos da genética do nosso pai, da semente do nosso pai. Nosso pai humano, a gente herda do mesmo pecado. Mas Cristo não tinha um pai humano. Ele tinha só uma mãe humana. O pai dele, a genética dele era Deus. Então Cristo era uma semente de Deus, que foi gerada no ventre de Maria. Então Deus, a semente de Deus. Se você faz um exame de DNA, o grupo sanguíneo do filho prova que ele veio desse pai, que esse pai é pai dele, porque é uma transmissão de sangue do pai para o filho. Cristo não tinha um pai humano, ele tinha um pai que era Deus. Então a genética de Cristo é uma genética de Deus. Uma semente de Deus foi gerada. Por isso que quando o anjo fala para Maria, fala assim, ele será santo, um ente santo, filho de Deus Altíssimo. Então Jesus é Deus nascendo em forma de homem no ventre de uma mulher humana. Então quando ele nasce o homem Deus, Deus homem. A genética sanguínea de Jesus Cristo vem de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus não tinha sangue, Deus é espírito. E também não tinha corpo de carne, mas agora ele passou a ter um corpo de carne.
E ele passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu como um de nós. Mas ele era Deus na terra. 100% Deus e 100% homem. Por que ele fez isso? Porque nenhum homem poderia libertar a humanidade dessa escravidão. Então ele teve que nascer como homem para representar toda a humanidade e ele ser o redentor da humanidade, conseguir tirar a humanidade dessa escravidão. Mas tinha que nascer como homem, então ele nasce como um homem, sentiu o que você sente, teve um corpo semelhante ao teu, mas nunca pecou. Ele não tinha essa natureza maligna que nós temos que quer fazer tudo errado. Ele era perfeito, era Deus perfeito na terra. Agora o que ele vai fazer? Ele vai tomar toda a desgraça que entrou na humanidade através de Adão, todo o pecado. Ele vai pagar para Deus o que o homem devia. Quando eles sacrificavam os animais do Velho Testamento, eles sacrificavam para quem? Para Deus, sim ou não? Aquele sangue dos animais do Velho Testamento não era oferecido para Deus, mas era um sacrifício imperfeito, não cobria o pecado, não resolvia o pecado. Agora, como Deus está na terra em forma de homem, ele vai ser o sacrifício. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai ser o sacrifício perfeito. Meu Deus, será que você entende isso? Entende ou não? Tudo que foi feito no Velho Testamento não resolveu nada. Não resolveu nada. Olha como era falho os sacrifícios do Velho Testamento. Agora Deus assume um corpo humano, passa a ter um sangue de Deus na terra. Então ele agora é o verdadeiro sacrifício capaz de libertar a humanidade da mão do diabo e da escravidão. Por isso que nada liberta o homem. A pessoa, uma aguinha na cabeça vai libertar o homem. Passar um olhinho aqui vai libertar o homem, gente. Tomar um banho de descarrego. Onde já se viu igreja falar em banho? Isso é coisa da macumba. Isso vai libertar o homem. Na religião, eles acreditam. Então, quando Cristo vai para a cruz, presta atenção. Só por revelação que você vai entender isso. Deus, com sangue puro, foi para a cruz. O homem Deus, o único capaz de representar a raça humana e pagar o preço legitimamente como tinha que ter sido pago. O sangue dele é um sangue de Deus, vai estabelecer a nova aliança na cruz. Ele é o último sacrifício da lei, acabaram-se os sacrifícios. Ele vai cumprir a lei, é o último sacrifício da lei. Por ser um sacrifício perfeito, ele cumpre o Velho Testamento. Quando ele vai para a cruz, ele toma sobre ele a iniquidade de todos nós, as maldições, o castigo, o poder que o diabo tinha sobre a humanidade por causa do pecado, que isto vai destruir na cruz, porque agora é o sacrifício perfeito que redime a humanidade. Então quando eu olho para a cruz e vejo Cristo lá, ali está a minha libertação, o sacrifício perfeito, a derrota do diabo, a minha redenção. Tudo que tinha que ser feito pelo homem foi feito na cruz. É a palavra da cruz, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então quando ele morre, ele diz, está consumado, acabou, o véu do tempo se rasga, cumpriu a velha aliança. O sacrifício perfeito para a redenção da humanidade foi feito. Acabou o ritual da velha aliança. Cristo cumpriu a lei, nós morremos para a lei através da morte dele. Agora ele estabelece um novo testamento no sangue dele. Cumpriu a justiça de Deus, Deus ficou satisfeito. E agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. Então agora Deus, a parede da separação é removida na cruz. O que está escrito em Colossenses 2, 14 e 15?
O escrito de dívida que era contra nós, que nos condenava, nos era prejudicial, nos destruía, nos mandava para o inferno. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravou a dívida na cruz. E agora, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, venceu o diabo e todos os demônios na cruz, triunfando deles na cruz, acabou. Então agora ele traz a verdadeira redenção, é isso que liberta o homem, quando eu creio na palavra da cruz, creio em Jesus Cristo, isso que é ser convertido a Jesus Cristo. Então se cumpre na minha vida a verdadeira redenção e libertação. Está bem claro isso? O que o diabo quer é que as pessoas não entendam esse arroz com feijão que eu estou te pregando. Então, quando o diabo vê um indivíduo acreditando numa água para ser liberto, o diabo dá risada. Conseguir. Aí ele vê um pastor expulsando lá um funcionário dele. Sai, tranca a rua, sai! Poderoso. Daqui a pouco esse pastor, vamos fazer a campanha da água orada. Aí o diabo expulsou um ali, mas eu estou na mente dele. Olha lá, ele está dando água orada, não está mostrando a obra da cruz, estou vencendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí esse mesmo pastor que expulsou o demônio e tal, todo mundo, olha que homem poderoso. Ó, um lencinho ungido, uma fronha ungida, para você dormir em paz. Põe lá o Salmo 91 com a fronha, aí o diabo dá risada. Expulsou o demônio lá. Estou dominando a mente dele, olha o que ele está pregando. Isso que é o espírito enganado, isso que é a coisa mais perigosa que existe. Então muitos que estão fazendo obra de libertação estão com a mente dominada, porque esconde a cruz de Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então isso cegou o entendimento. Cegou, eles não veem Jesus Cristo, o grande poderoso, e que no terceiro dia ressuscitou, quebrou o poder da morte no mesmo corpo. Venceu a morte, acabou, por isso que ele pode dar vida eterna. Não crê. Aí então o evangelho fica escondido. Vocês entendem isso, não, queridos? Meu Deus do céu, o que eu posso fazer para você entender? Vamos ler. Vou desviar de tudo que eu ia falar hoje. Já acho que o tempo já até passou. Me aguenta mais 15 minutinhos? Aguenta? Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha lá o que eu estou te dizendo. Vê se eles leem isso na televisão, pregam sobre isso. Não prega. Não tem interesse. Ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olha o que ele fala. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? O ensino sobre o que aconteceu na cruz, que abre o leque para o ensino do evangelho. Olha lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, falar que na cruz tudo foi resolvido é loucura para quem está perdido. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. A palavra da cruz, o que foi feito na cruz é poder de Deus. Está na tua Bíblia escrito isso ou não? Olha aí, você está lendo, não está escrito. Olha o que ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor? O escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, a sabedoria do mundo é louca, é uma coisa louca diante de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. O que nós pregamos? Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo crucificado é o poder de Deus. E é a sabedoria de Deus.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cristo crucificado é poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Então tudo que esconde a cruz não é o evangelho, meu irmão. Continua. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, né? Você foi um chamado, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Vamos para o capítulo 2. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? É a pregação de Jesus Cristo. Olha lá que ele fala. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que é ostentação de linguagem? É o cara criar um cenário para levar as pessoas a fazer as coisas. É o cara criar um teatro, né? Tem pregador que é um verdadeiro artista. Ele cria um teatro, cria uma história e pega as coisas oradas, os objetos, cria um cenário artístico para o povo fazer o que ele quer. Isso é o que Paulo está dizendo. Olha, eu quando for ter convosco, lá, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Como Paulo estava, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então o que é essa linguagem persuasiva? É isso que você está vendo. Cada hora é uma campanha, cada hora é uma invenção. Cada hora é uma revelação, cada hora é uma unção, para persuadir o povo a correr atrás dessas pessoas. Paulo não usou nada disso, porque ele sabia que se ele usasse isso, a fé das pessoas não estaria posta no poder de Deus, estaria posta na sabedoria humana, porque a sabedoria humana cria esse monte de coisa. Então a palavra da cruz é tudo. Vocês estão entendendo? Paulo foi lá, não quis enrolar ninguém. Não quis esconder nada, não quis ocultar nada, ele foi lá em fraqueza, ele pregou a obra da cruz para os coríntios. Era isso que eles tinham que saber para que a fé deles se apoiasse não em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Está bem claro isso na tua mente? Então a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para quem é salvo, descobrimos o poder de Deus. Na cruz tudo aconteceu, né? Então qual é a obra do diabo? Eu já te perguntei 30 vezes, eu repito assim para você pensar e memorizar. Memorizar. O diabo não está preocupado em quantas campanhas eu faço do Velho Testamento. O diabo não está preocupado com quanta coisa eu prego do Velho Testamento. Porque aquilo não mostra a cruz. Aquilo mostra a obra, tem que fazer. Eu estou na guerra. É guerra o tempo todo. Enche a mente das pessoas com aquilo. Aí quando ela vem para o Novo Testamento, ela não entende nada, não entende as cartas de Paulo. É uma coisa sem graça, não tem luta, não tem guerra, não tem campanha, não tem, é meio sem graça. Não tem Davi lutando, não tem Golias, não tem mergulho, não tem caindo fogo do céu. Não tem todo mundo tremendo quando Deus desceu no monte, a fumaça, não tem. Então, não, eu vou ficar lá na velha aliança, porque aquele é mais empolgante, tem muita guerra. Qual é a guerra do Novo Testamento? Acabou a guerra. Ninguém mais está matando ninguém, ninguém mais está lutando. Homem de guerra é Jeová. Olha a cabeça das pessoas. Eu cantei isso no passado. Primeiramente que Jeová não é homem. Porque no Velho Testamento é guerra. Era guerra literal. Um matava o outro a fio de espada. E no Novo Testamento acabou tudo. Não tem mais registro dessas coisas. Agora surgiu a igreja. É pregar o amor, a graça de Deus e Jesus Cristo crucificado.
Como é difícil chegar nesse entendimento para as pessoas entenderem, meus irmãos. Você não sabe a dificuldade que eu tenho para tentar passar isso para as pessoas, né? Por isso que Paulo fala, tendo esse ministério, não desfalecemos, não desanimamos, né? E não vamos adulterar a palavra de Deus, vamos falar a verdade, custe o que custar. Tá bom, queridos? Então, semana que vem vamos falar sobre essa iluminação aqui dentro por revelação. Tá bom? Então, Deus abençoe você.